Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aí, cara, eu não tô feliz, chateado com esse momento do Flamengo, a revolta vai passando, mas a gente tem que ter, né, alguma coisa sendo feita, né, para mudar o panorama das coisas, porque o Flamengo não pode jogar com esse elenco que tem, não pode jogar o que jogou. Então você que está chegando aqui, eu te convido, você que está pela primeira vez, que não é inscrito ainda no canal, aciona o botãozinho vermelho aqui, ó, clica no botãozinho e seja membro, né, na verdade, seja inscrito no canal. Tem também o nosso clube de membros, você pode se tornar membro, mas é muito importante a sua inscrição. Se inscreva aqui no botãozinho vermelho, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Cara, o Flamengo treinou hoje, teve treino, inclusive a gente sabe que os principais jogadores que inclusive participaram da partida, aquela questão, né, do Flamengo utilizar, só descansar depois das 48 horas, só que com um jogo atrás do outro não tem como descansar e também não tem como ficar reclamando de cansaço e tudo mais. Tem que ir para cima, tem que ir para dentro, tem que jogar, não tem jeito. Então eles treinaram hoje normalmente no Ninho do Urubu, né? E a gente sabe daquela reunião que a gente falou do departamento médico, então a gente tem uma apuração exclusiva. Inclusive, a nossa repórter Isabelle Costa está escrevendo uma matéria e a gente vai estar lendo aqui para vocês essa matéria com exclusividade sobre a reunião que aconteceu no departamento médico do Flamengo, informações que recebemos de fontes ligadas ao Flamengo, né, que sabem o que aconteceu lá no Ninho do Urubu, com relação a essa questão, que é uma dúvida muito grande do porquê que os jogadores estão se lesionando tanto, tá? Então o Flamengo passou por uma reformulação no departamento médico de futebol profissional nas últimas semanas, com a saída e chegada de profissionais na comissão técnica. Ao todo foram 8 contratações novas, 4 demissões. E aí, dentro dessas demissões e contratações, tem médicos, fisioterapeutas, né? O principal motivo para a troca de pessoas na comissão, uma insatisfação com os resultados apresentados, que tem como reflexo o alto número de contusões por parte dos jogadores da equipe rubro-negra. Inclusive o que passam pra gente é que o Flamengo tem que ter um nível de excelência, não importa que tá bom, não, tem que ser um nível de excelência, tá? Desde o retorno do futebol após a paralisação por conta da pandemia, já são 14 jogadores que passaram pelo departamento médico com contusões. Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gerson, Gustavo Henrique, João Lucas, Pedro Rocha, Rafinha, antes da transferência para o Olympiacos, e Vitinho. Rapaz, alguns desses atletas citados, como Rodrigo Caio, Gabriel Barbosa, Diego Ribas e Arrascaeta, ainda continuam em processo de recuperação. O camisa 9 não entra em campo pelo mais querido há mais de um mês e desfalcou o Flamengo em 10 jogos até o momento. Uma outra coisa importante para a gente falar é que alguns desses jogadores já têm um novo problema, já tiveram problema e estão tendo de novo, né? São situações que vão repetindo, crônicas. Entre os fatores que podem ter contribuído para que tantos jogadores tenham se lesionado até aqui, o departamento médico do Flamengo avalia o impacto que a infecção pelo Covid-19 influenciou na condição física desses atletas. Inicialmente, eles acreditavam que não teria tanto a ver, mas após essa reunião chegaram à conclusão, inclusive avaliando números na Europa, né, os números que aumentaram de contusões também na Europa, problemas musculares, aqui no Brasil também, né? Então os números estão aumentando e eles acreditam que tem alguma coisa a ver também com a questão da inflamação maior quando você tem o Covid, né? E os profissionais do clube consideram que os desgastes musculares podem ter sido sentidos com maior intensidade após o diagnóstico. Quando infectado, o paciente pode apresentar sintomas como cansaço, dificuldade de respirar ou falta de ar. Com a piora da oxigenação, o infectado também sente impacto nos músculos, tá? Há um entendimento dentro da comissão técnica de que tem uma falha na preparação dos jogadores, tá? E que não é só ocasionada pelo Flamengo, mas também pelos inúmeros jogos que a equipe rubro-negra tem enfrentado. É uma situação aí que é importante a gente estar falando, né? Não podemos deixar isso passar. O que a gente viu em campo ontem, isso não tem explicação, mas as contusões elas precisam de explicação e o Flamengo está buscando, o departamento médico
como a gente trouxe exclusivo para vocês a reunião no departamento médico, inclusive com os novos médicos e fisioterapeutas. Outra informação que eu queria falar para vocês, inclusive viralizou, eu retuitei agora lá no Twitter, no arroba paparazzo rubro-negro, né? Arroba no Twitter é arroba paparazzo-rn, arroba paparazzo-rn, que não cabe no Twitter o paparazzo rubro-negro inteiro. Então, arroba paparazzo-rn, eu retuitei ainda agora o vídeo do Felipe Luiz cobrando os jogadores em campo, né? Tentando acertar o posicionamento defensivo. Ele chega a dar um pulo de raiva, chateado, cobrando, pô, não resolve, sei o que os jogadores não atendem ele dentro de campo, ele tentando mexer, tentando arrumar ali os erros de posicionamento. Claramente, ele incomodado, ele como um cara que entende muito da parte tática, ele tentando arrumar e ele vendo que os jogadores não arrumam, não ajeitam, e ele revoltado, Felipe Luiz revoltado. Essa imagem tá lá no nosso Twitter, tá? Você pode procurar, eu vou colocar também o link aqui no comentário fixado para você estar acompanhando, tá? Essa imagem, porque é só você olhar aí no comentário fixado junto com o nosso aplicativo, que você pode baixar, e também com o nosso link do Clube de Membros. Logo em cima eu já vou estar colocando o link, tá? Dessa postagem, desse vídeo, desse trecho que você vai ver o Felipe Luiz revoltado. Cara, é preocupante, né? Mas é bom a gente saber que pelo menos tem uma pessoa dentro do elenco preocupada em tentar ajeitar isso, né? Acredito que isso faça parte dele, do próprio Diego Alves, que muita gente está falando que não é só as defesas que o Hugo Souza faz, mas também a situação da liderança e da experiência do Diego Alves, que também é importante. O Mauro César Pereira publicou uma situação aí importante para a gente estar falando. Eu só queria trazer duas informações de mercado aqui rapidamente antes para vocês. O Dedé, tá? Informação, inclusive, todo mundo dando crédito pra gente, né? O Bola VIP publicou: Dedé pede ajuda ao Flamengo e agita a torcida rubro-negra na web. Zagueiro negociou com o clube em 2019. O Dedé publicou ele fazendo um tratamento com o Dr. Tanuri, com o Fabiano, com o departamento médico do Flamengo. Ele está fazendo um tratamento, inclusive teve autorização, né, da diretoria do Flamengo para fazer isso. E aí o Bola VIP colocou aqui: nesta segunda-feira, um relato curioso chamou a atenção dos torcedores na web. O jornalista Gabriel Reis informou que o zagueiro Dedé pediu ajuda ao departamento médico do Rubro Negro para se recuperar de lesão. A repórter Isabelle Costa complementou a informação e disse que ele está no Rio de Janeiro para tratar a contusão e está sendo auxiliado pelos médicos rubro-negros. E lógico, né, eu não poderia ficar sem fazer uma apuração. A gente procurou saber, conversamos com fontes ligadas ao Flamengo, que garantiram que não tem nada. O Flamengo não está nem pensando na contratação do Dedé. O Márcio Tanuri, o departamento médico, eles estão apenas atendendo um pedido do jogador e do seu staff. E, claro, não tem nada a ver, inclusive, não passa nem pela cabeça no momento da diretoria, dos diretores do Flamengo tentarem, no caso, a contratação do Dedé. Então, o Dedé, tá? Não tem nada de Dedé no Flamengo, é apenas um tratamento com o departamento médico, com integrantes do departamento médico do Flamengo, tudo autorizado, mas é isso, tá? Uma outra situação para a gente passar para vocês é com relação ao Thiago Maia. Não teve situação nova nenhuma, tá? Apesar do Jorge Nicola trazer a informação que o Flamengo conseguiu a prorrogação do empréstimo do Thiago Maia até o meio do ano. Gente, eu conversei com membros da diretoria do Flamengo que me garantiram que isso aí já tinha sido feito. Ele já foi emprestado com essa condição até o meio de 2021. Era contrato de 1 ano e meio, até o meio de 2021. Então o Thiago Maia veio para o Flamengo, sim, mas já veio com esse contrato aí, com essa situação de 1 ano e meio. Não teve prorrogação nenhuma até o meio do ano, tá? Não foi prorrogado o empréstimo, não teve nada disso. O que aconteceu foi isso: o jogador já tinha esse contrato até o meio do ano, não tem novidade nenhuma nisso, tá? Eu não sei o motivo que isso aí acabou sendo publicado hoje, não estou aqui para desmentir ninguém, apenas para trazer a informação que isso é antigo. A gente sempre falou aqui, quem está de prova aí, que acompanha o nosso canal, pode inclusive comentar aí, fazer o seu comentário,
que se lembra que a gente falou várias vezes que o contrato do Thiago Maia, daqueles 3 jogadores que o Flamengo pensava ainda na contratação, Pedro Rocha agora um pouco mais afastado porque está sempre envolvido com algum problema de lesão, mas Pedro Rocha, eles que o Flamengo tentava a prorrogação do empréstimo. O Thiago Maia, eu sempre disse que o contrato dele já era maior, né? Era uma preocupação posterior. A primeira preocupação era com o Pedro e com o Pedro Rocha. Pedro que o Flamengo vai tentar resolver ainda nesse mês de novembro, já estamos em novembro, e o Pedro, o Flamengo está tentando ver se consegue resolver essa situação ou da prorrogação ou da definição aí da permanência do Pedro, né? No caso, o Flamengo fazendo a contratação em definitivo do Pedro. A gente vai passar para vocês aqui também essa situação aqui do Mauro César Pereira, porque ele fez uma publicação interessante. Entrevista de Domenech após a goleada piora o clima para ele e desagrada no Flamengo, né? Em reações entre irônicas e um tanto ríspidas do técnico Domenech na entrevista após a goleada sofrida diante do São Paulo, não foram bem recebidas dentro do Flamengo. O blog apurou que internamente o entendimento é de que, ao não responder diretamente os questionamentos, o catalão colocou mais lenha na fogueira das redes sociais, onde parte da torcida e da mídia o mantém em fritura desde sua chegada. Não, isso não significa, ele dizendo que isso não significa que estejam pensando em demitir o treinador, mas depois de um resultado tão desastroso, né, no clube, o que se percebe é que, ao reagir daquela maneira, o Domi não ajudou a ele mesmo. Né? Ele continua com o texto dele, que deu munição aos críticos em programas esportivos, né, que adoram atacar o Flamengo e até menosprezar quando o time vence, driblando pontos positivos para debater acertos do VAR, né? Por exemplo. E aí a questão dos caras procurando também pelo em ovo, pelas reações dele e tal. Diante do resultado e das respostas de Torrent, obviamente as críticas a ele tendem a ir além das falhas da defesa aos pênaltis perdidos. Como se somente o treinador tivesse responsabilidade nisso, suas reações passaram a ser interpretadas por alguns como se não estivesse admitindo que o domingo foi absolutamente desastroso para o Flamengo. Certamente por isso o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, dará uma entrevista nesta quinta-feira, entrevista essa que a gente trouxe em primeira mão para vocês, às 8 horas da manhã, avisando que ele tinha pedido, né, uma coletiva, ele queria que fosse na terça-feira, mas essa coletiva foi marcada para quinta, após o jogo decisivo das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, tá? Então, o Marcos Braz, o Mauro César fala, é responsável pela contratação do Domi, juntamente com o Bruno Spindel. Obviamente ficou mais difícil para ele defender o trabalho do treinador, que tem pontos positivos, evidentemente, quando o time é goleado e a entrevista vira um quase confronto com a imprensa ante perguntas pertinentes. O Flamengo, né, como eu falei, joga quarta-feira, então essa foi a coluna aí do Mauro César, interessante a gente estar falando sobre isso. O Domi não se ajudou realmente na coletiva, eu critiquei, achei equivocado da parte dele, ele bater de frente, ele ficar irritado com perguntas que tinham sentido da imprensa sobre a questão defensiva do Flamengo, muito mal na defesa, e ele insistindo em defender, né, os jogadores e o sistema defensivo. Então, ficou bem estranho, tá? Essa situação ficou bem estranha, na verdade, e a gente sabe que a torcida está dividida, parte da torcida pedindo fora Domi, parte da torcida culpando os jogadores. É difícil, né, ver a torcida tão dividida nesse momento, e o Flamengo passando por isso com o elenco que tem, né, e com um time que estava 12 jogos invicto. Eu sei que tem gente que vai falar, mas estava invicto, mas não estava apresentando um bom futebol, estava ganhando no finalzinho. O Hugo Souza era o destaque das partidas, sinal de que não estava muito bem, mas é o que eu estou falando, tem um elenco forte e vinha conseguindo os resultados interessantes, teve 3 oportunidades para ser líder do Campeonato Brasileiro isolado e não conseguiu. Bem, vamos ver como é que as coisas caminham. Eu agora vou deixar vocês aqui com um breve resumo aqui do nosso programa Mengão 11:30, um trecho aí que vocês vão acompanhar exatamente disso. Deco e Raíssa Simplício quebrando o pau, literalmente, ao falarem do Domi. E aí isso que me irrita. O Diniz bota uma pilha nos caras sempre contra o Flamengo, os caras jogam que nem no final de Copa do Mundo, e o Flamengo joga
como estivesse jogando um amistoso, sacou? E aí, cadê o comandante para cobrar isso dos jogadores? Os jogadores estão errados? Estão errados, mas o comandante também está errado. Então, eu, particularmente, não vou passar essa situação de o Flamengo estava muito desfalcado. Beleza, estava, realmente. São jogadores de outro patamar. Rodrigo Caio, Gabigol, Arrascaeta. Mas esse time que entrou ontem tinha totais condições. Aí eu te pergunto, por que o Bruno Henrique está jogando tão mal? Por que o Bruno Henrique ontem não ajudou, né, na questão do primeiro gol? Eu questionei isso. O Tietê, Raíssa, na hora que o Natan tira a bola de cabeça, e muita gente criticando o Natan, por que não cabeceou? Para onde que ele cabecearia, gente? A bola foi alta pra caramba, ele conseguiu ainda desviar, porque tinha um jogador de São Paulo atrás. Quando ele desvia, a bola sobra pro Tietê. Cara, ninguém chega no Tietê. Ninguém chega. Ele domina 2 vezes a bola, olha pro gol, ainda joga no ângulo, um golaço, realmente, mas a facilidade que ele teve para fazer o gol, parecia que o Flamengo estava jogando pelado, que ninguém queria chegar no jogador. Né? E aí o João Gomes, você falou bem, coitado, ele ia fazer o quê? Não foi bem ontem porque o time estava perdido, estava mal taticamente. Né? E aí eu boto também culpa no treinador e nos jogadores que não estão se doando. Né? Mas esse time do Flamengo perfeitamente poderia ter ganho do São Paulo e ganho bem. Né? O Gustavo Henrique, que o Papa falou muito bem, aquela menina falou que gostaria de tê-lo de volta, né, Papa? No Santos. Né? É um jogador que, vou falar para vocês, até o jogo do Internacional, eu achava que ele estava bem no Flamengo. O Gustavo Henrique, até a Raíssa pode falar isso e é isso. Gustavo Henrique, até o Léo Pereira e o Michael, antes, não sei qual era a diferença de treinamento, não sei qual é a diferença de chegar no jogador e conversar com o jogador, né, para até melhorar a parte psicológica dele, mas na época do Jorge Jesus, o Gustavo Henrique, o Léo Pereira e o Michael não jogavam mal como estão jogando agora. O Flamengo formou uma zaga Eu vou discordar de você rapidinho, porque eu acho que a gente não pode comparar o nível dos adversários que o Flamengo enfrentou esse ano, né? Carioca, por exemplo, o nível muito abaixo. Não, eu não vou além. É que você não deixou falar. Henrique estavam bem. Eu acho que o Gustavo Henrique esteve bem antes de lesionar. Então, vou te falar, Júnior Barranquilla na Libertadores. Quem era a dupla de zaga, você lembra? Da Libertadores lá. Mas não é parâmetro. O Júnior estava parâmetro na Libertadores. Aquele jogo, o Júnior estava Libertadores. Foi um jogo, né, Débora? Uma coisa é você comparar. É um jogo. Se a gente for analisar todo o contexto, o Flamengo não estava bem. Aquele jogo contra a Portuguesa foi um jogo horroroso. Como não? Até o João Lucas jogou bem aquela partida. Entrou numa furada com... Não, é debate de boa, a gente não tem isso. Mas se você for pegar o jogo contra o Corinthians, se a gente for analisar só jogo, se for pegar o jogo contra o Corinthians, todo mundo jogou bem. Não, mas olha só, eu tô te falando que era um outro treinador, era uma outra filosofia de trabalho. É isso que eu tô querendo falar. Por que com o Mister eles jogavam mais do que hoje estão jogando com... Eu não acho que com o Mister eles jogavam mais. O Vitinho, por exemplo, com o Mister não jogava nada. O Lincoln, por exemplo, com o Mister não jogava nada. Eu acho que isso aí é momento, é outra coisa. Né? O que eu acho que a gente não pode entrar nessa narrativa... Só você pegar os números, já isso. Só você pegar os números. Barcelona de Guayaquil, 3-0, e achar que o Flamengo vai atropelar todo mundo. O São Paulo tá brigando na parte de cima da tabela. O Atlético Mineiro está brigando na parte de cima da tabela. O Inter está brigando na parte de cima da tabela. O Flamengo hoje vive um outro contexto. O Flamengo está jogando em 3 competições. Aí você pega o Atlético Mineiro, por exemplo. O Atlético Mineiro tem toda semana livre para treinar. Toda semana livre para treinar o Atlético Mineiro tem, cara. O São Paulo está focando muito no Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogou mal. O Flamengo tem jogos que o Flamengo joga mal e tem jogos que o Flamengo joga bem. O Flamengo está irregular. O Flamengo vem de 12 jogos invictos. São 9 vitórias e eram três empates. Se você pegar todos esses jogos, teve jogo que o Flamengo jogou bem e empatou, teve jogo que o Flamengo jogou mal e ganhou. Né? Eu acho que o Flamengo hoje é um time irregular. E aí a gente pode falar que nenhum clube, cara, passou pelo que o Flamengo passou nesses últimos tempos, de troca de treinador, de elenco inteiro com Covid, de jogadores lesionados, de atletas que foram para a seleção e voltaram lesionados. Né? Então, eu acho que tem todo um contexto. A gente não pode colocar na conta de um jogador só, né? E nem de um treinador.
O Flamengo ontem falhou como um todo. Falhou jogadores no campo. Mas eu não disse isso, Raíssa. Eu no estou colocando a culpa em tudo. Treinador. Mas eu tô te vendo com muita raiva no coração do... Não tô com raiva. Não tô com raiva, não. Não, eu não tenho raiva nenhuma, não. Eu só consigo ter leitura de jogo. Leitura de análise tática, de ver que o Flamengo não progride. O Flamengo não progride, Raíssa. Não progride. É engraçado que o Rogério aí, ó, bebezão, falando pra você aí, ó. O bebezão, acho que não esquece o Miguel Angel. Quando eu falava do Miguel Angel, a Raíssa sabe disso, a galera sabe disso. Era antes do Flamengo contratar o Domi. Quando o Flamengo contratou o Domi, era a minha segunda opção. Mas ele realmente não consegue montar um sistema defensivo. Ele não consegue. Raíssa, pega o exemplo dele lá no time do New York. Era 6º lugar, fez 108 gols, tomou 81, Raíssa. Essa que é a minha preocupação. Porque o Flamengo não tem tempo, a gente vai ficar de muleta até isso, tudo bem, vamos deixar o cara. Aí vai chegar o ano que vem, vai dar tudo errado de novo, qual vai ser a desculpa? Entendeu? Vai colocar quem der? Colocar quem? Não tô falando de colocar, Bruno. Esquece. Competições ainda. Calma, gente. Eu acho que o pessoal tá querendo não, tô dando exemplo. Se aventurar, entendeu? Numa situação. Acho que a gente eu torço para que dê certo. Olha só, eu acho que a gente tem que esquecer o JJ. O JJ acabou. Passou. Não vai voltar. O meu foco é o Domi. Esquece o JJ. Entendeu? Mas eu só queria entender algumas coisas. O Michael, cara, eu fico com pena do Michael quando o Michael entra dentro de campo. Parece um juvenil, cara.